Olá, bem-vindo ao primeiro Congresso Internacional de Iridologia e Fenomenologia Oftalmotrópica. Meu nome é Adalto Vilhena Strassi e trago para vocês a palestra Iridologia Biomolecular e a sua relação clínica e laboratorial. Nas pesquisas que estão atualizadas, eu quero mostrar para vocês que eu venho insistindo cada dia mais em correlacionar todos os sinais que eu estou encontrando na iridologia. Isto com alguns exames laboratoriais que a gente possa fazer no próprio consultório e outros que a gente possa fazer em laboratórios a um nível sérico e talvez até na imagem que a gente possa encontrar essa correlação. Então, quero mostrar para vocês, que o primeiro sinal que a gente verifica na iridologia e que muitas vezes se confunde dentro da iridologia, nós sabemos que Bernard Jensen foi um precursor, um dos maiores iridologistas, o papa da iridologia mundial, e eu gosto do sistema bioquímico, nutricional, de como ele coloca, e os termômetros bioquímicos. Então, a gente verificou que a coloração azulada não só significava baixa de oxigênio ou alguma anemia no sistema circulatório, mas como o sistema circulatório está ali junto à pele, nós verificamos uma parte muito importante. Todas as íris que têm uma coloração azulada de periferia, nós buscamos então verificar alguns exames laboratoriais relacionados ao arsênico. Interessante, né? O arsênico, se a gente for verificar, nós descobrimos o arsênico na maioria dos idosos. Depois de 50 anos, há 50 anos atrás já aparecia o carbono nas notas fiscais, não tinha o computador ainda, e a gente verificou que muitos trabalharam com o carbono, escrevendo notas, e tinha a coloração das mãos azulada. Então, todos os dias, durante o ano todo, durante 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, muitos trabalharam em contato com esse carbono e, consequentemente, tiveram algum problema. Nós observamos que a íris de quem passou de 50 anos e que utilizou muito carbono, pode aparecer uma coloração azulada de periferia e que indica essa relação na iridologia como a intoxicação e o envenenamento pelo arsênico. Então, o arsênico ele tem uma afinidade não só na parte do sistema nervoso central, mas ele tem também uma relação, uma afinidade, ele se avoluma muito na área da pele. Então, nós fomos observar na íris, de que quem lidou com muito carbono vai ter essa periferia um pouco mais azulada. Interessante que a gente pode observar que a pele dos idosos começa a ter muitas manchas. Para quem tem muitas manchas na pele, a gente verifica a intoxicação por arsênico em idosos pelo uso do carbono no trabalho. Observem, então, os pigmentos que aparecem nas mãos, e principalmente sobre a mão, em cima das mãos. Então, nós temos aí a intoxicação por arsênico, e que é interessante que nós fomos buscar o que consegue retirar esse arsênico. Nós descobrimos que é o azul de metileno. O azul de metileno, que é o cloreto de metiltionino, ele é um excelente quelante e ele foi usado lá atrás, antigamente, na malária. E nós começamos então a estudar, depois que Dr. Ander Clutter, ele conseguiu verificar em crianças autistas, que elas também tinham esse arsênico, mas esse arsênico ele vinha por encanamentos de água, de metais que eram de metal antigo, encanamentos antigos de metal. E nós sabemos também, e já escutamos falar sobre a terra, o solo, que tem muito arsênico, o arroz pode absorver bastante, e nós temos também a semente de linhaça, que tem a maior quantidade de concentração de arsênico que vem do solo. Portanto, pode ser tóxico sim, se o solo tem uma riqueza desse arsênico. Se o solo não tem arsênico,
então a linhaça marrom ou dourada, ela vai ser muito boa para a saúde, né? Não vai ter nenhum problema de intoxicação por arsênico. Então, queria ter esse dado para vocês, passar essa informação para vocês, de que existe também, né, crianças com intoxicação por arsênico. Voltando, então, na parte que eu estou falando sobre o Carbex, né, nós temos aí o sistema linfático também que pode estar congestionado, e uma forma de estar quelando isto é justamente utilizando o azul de metileno, ou nós podemos utilizar também eu vou descer um pouquinho mais, né? Antes de eu continuar a falar sobre como retirar esses metais pesados, eu queria que vocês observassem na microscopia de campo claro, em vivo, os estomatócitos. Os estomatócitos são essas formas que formam uma xícara sem alça, ou quase que uma forma de pastel, que a hemácia ela se encurva, né? E essa pesquisa é mostrada no trabalho do Medscape, mostrando que a maioria dos estomatócitos existe uma intoxicação por arsênico e também por chumbo. Mas para a gente definir se é arsênico, ou se é chumbo, ou se são os dois, e qual o nível, né, de intoxicação que existe, está dentro dos limites, né, onde a gente pode ver aceitáveis, né, que não é tolerado, nós fizemos alguns exames. Agora, observe também que o arsênico ele pode estar na análise do campo claro in vitro, numa gota de sangue coagulada, né? Na periferia dela, vocês observam manchas mais escuras, umas listras mais escuras que pode correlacionar à intoxicação de metais, mas não pode dizer se é arsênico, chumbo, mercúrio ou outro metal. Nós fomos, então, fazendo uma biorressonância no consultório com o nosso equipamento, e nós descobrimos que esse paciente ele tem o nível de arsênico 1,6, quando deveria ser 0,1, né? Mínimo, que é o ideal, seria 0,153, ele está com 1,609. Portanto, a intoxicação ela já está no amarelo, que significa o verde normal, o azul leve, e já acentuado no amarelo, e no vermelho seria muito acentuado. Então, já está havendo um estágio de estrago no metabolismo, né? Nós sabemos que membrana de células sofre tremendamente com a intoxicação por metais pesados, seja ele mercúrio, seja ele chumbo, seja ele o níquel, o cádmio, né? E o alumínio nós não podemos considerar um elemento tóxico pesado. Ele é somente um elemento tóxico. Então, o alumínio ele é mais fácil de ser retirado do que o mercúrio ou o chumbo, que fica a um nível bem intracelular. Quando nós falamos em intracelular, nós queremos mostrar para vocês uma coisa assim interessante, né? Que são os exames que a gente tem. Então, o mineralograma capilar do cabelo, para verificar se vocês acham na iridologia, vocês acham, então, na periferia, né, correlacionado à pele, né, que é aí uma área onde Bernard Jensen diz que é o scurf ring, que é a pele, né, peliculosa, a sobrecarga de material tóxico na pele. Tanto é que eles usam uma escovação da pele, né, de uma escova de pelo, né, de crina de cavalo, né, que é para escovar e desobstruir os poros, né, é um canal de eliminação. No mineralograma capilar, a gente pode verificar e comprovar o intracelular. Então, nós fizemos também a medida de metais pesados e tóxicos no mineralograma. Fizemos nos exames séricos, que seria o que está livre desses metais e que nunca existe muitos metais na área sérica. Então, o mineralograma capilar seria o principal, que é no fio do cabelo da nuca. Mas existem os exames alternativos que a gente pode ter no consultório, que seria a iridologia, a microscopia de campo claro in vivo, in vitro, né? O campo claro onde você vai observar os estomatócitos, onde você vai observar a membrana dos glóbulos vermelhos,
onde você vai começar a observar no in vitro as manchas escuras na periferia, mas a biorressonância magnética, que é a bioanálise, que é aquela que eu mostrei para vocês, que eu vou dar uma sequência aqui, né? E você também tem a biorressonância do Metatron, né? 4025, para observar o estágio de inflamação e esse metal tóxico interagindo, né, na formação da oxidação. Tem o chumbo mercúrio, né? Nós temos que lembrar que os anéis nervosos é onde você pode observar mercúrio e alumínio, né? Os anéis nervosos, dentro dos anéis nervosos, no meio dos anéis nervosos, se aparecer alguma coisa brilhante, então você vai ter aí um sinal de que pode ter alumínio ou mercúrio. Por isso que é importante fazer o exame do mineralograma capilar. Aqui no Brasil nós temos a Capilab, que seria do Dr. Bob Smith, dos Estados Unidos, onde a gente pode observar com muito detalhe a um nível digital. Nós podemos observar quantitativo e qualitativo também, né? Mas a intoxicação que a gente verifica a um nível capilar, do mineralograma capilar, nós estamos observando aqui o arsênico, então, elevado, já numa fase da área amarela, né? Onde o verde seria o aceitável, já saindo fora, nós já temos o amarelo, que é onde está como iniciando um estrago. E a intoxicação por chumbo, confirmada pelo mineralograma, confirmada pelos estomatócitos e observada também na excreção, né, pela urina a gente só vai verificar quando vocês fazem uma quelação, né? Então, temos a área da periferia, novamente, ela é acinzentada tanto na íris marrom quanto na íris clara. Observe, então, a intoxicação de metais, como ela ocorre de periferia à área mais escura, uma faixa mais escura, mais dark, né? E podemos observar também que todos essa forma eritrocitária, que ela está expandida fora da gota coagulada, ela indica que existe um alto consumo de vitamina C sobre a intoxicação dos metais pesados. Observe também que esse chumbo aqui, nesse paciente, ele está com 1,2, quando deveria estar menos de 0,60. No momento que ele entrou na área amarelada, né, alaranjada aqui, né, nós temos uma área de estrago maior, né? O chumbo realmente ele pode indicar vários problemas, principalmente no sangramento gengival. Ele gosta de músculo cardíaco, a parte muscular, mas ele também a nível intracelular, ele atravessa a barreira hematocefálica e criando vários problemas. Observe que é interessante que o desgaste maior, o antioxidante rei, né? O antioxidante mais importante que nós temos é o selênio. A gente vai falar que tem na castanha do Pará, mas a necessidade é entre 80 microgramas a 200 microgramas numa quelação, a necessidade de reposição para poder ajudar a neutralizar essa intoxicação toda que está saindo. Nós temos que utilizar, então, o selênio Excellent. Esse selênio Excellent, a dosagem deve ser estudada de uma forma bioindividual e nós devemos tatear sempre a dosagem. Não dá para a gente indicar nenhuma dosagem para vocês. Novamente, eu venho ali mostrar o chumbo na parte do plomo, né, que está aqui em espanhol. Né? Nós verificamos que é 0,052, está 1,725. Nós entramos na faixa vermelha, que é na faixa de estrago, muito acentuada essa intoxicação. Eu não vou dar nenhuma receita para vocês, mas só vou indicar assim as formas que eu tenho aqui, que seria uma antioxidante suporte número 1 aqui, para fazer uma quelação. Né? Lembrando que vocês têm que ter a vitamina C, a vitamina E e a metilcobalamina, que é a B12. Né? Lembrando que o DMSA é um quelante principal, junto com alfa-lipoico.
e gostaria de mostrar para vocês que o DMSA ele não atravessa a barreira hematocefálica, já o alfa-lipoico ele atravessa a barreira hematocefálica, e se nós utilizarmos o alfa-lipoico R, ele vai ser menos cáustico ao estômago, e devemos utilizar então uma quelação gradativa, leve, suave, porque senão nós começamos a desmineralizar demais a saída de metais pesados do organismo, né? Ele começa então a ter um desgaste com gasto de vitaminas e de minerais, então nós temos que vitaminar, remineralizar esse organismo para que a gente possa ter assim um resultado bom. E lembrando de que o tempo ideal, né, relatado pelo professor Bernard Jensen, a nossa contagem sanguínea é 120 dias, uma renovação total dos glóbulos vermelhos, né, e da célula sanguínea. Portanto, o tratamento ele vai estar em 120 dias. Aliás, colocando isso para vocês, o que nós temos observado é que o tratamento, qualquer tratamento regenerativo, né, desintoxicador, né, onde você repõe todos os nutrientes dentro de um equilíbrio e cria uma qualidade de vida melhor para o paciente, seria justamente a 120 dias. Aí eu tenho aqui um brilho metálico, não estou falando da mancha psórica que vocês estão observando aí, né? Uma mancha psórica bem acentuada, mas eu estou mostrando para vocês um anel nervoso onde você vê os metais pesados, né? Aí nós temos alumínio e mercúrio. Observe o brilho desses anéis nervosos, né, que foram confirmados tanto na biorressonância como no mineralograma capilar. O exame sérico, a gente sempre vê menos metais, né? Porque os metais estão a nível intracelular. Quando você vê no plasma, ele está livre, portanto, o exame de sangue não é um sinal bom para observar esse marcador de metais pesados. E as vias urinárias, então, nós temos então o que está sendo excretado de metais pesados durante o tratamento. Falando de endurecimento de artérias, de circulação, né, até de pele, eu queria mostrar para vocês o anel de sódio e o colesterol, que todo mundo conhece, eu sei, né? Mas nós gostamos de confirmar e verificar alguma coisa muito importante, né? Que seria justamente, será que nós estamos falando, avisando o nosso paciente de que os óleos esquentados, né, todos os óleos, todo dia se faz um tempero, né, com aquele pouco óleo, seja o azeite, o óleo de coco, qualquer um, tudo que foi esquentado, né, de acordo, há 8 anos atrás, o Congresso Internacional de Cardiologia mostrou um trabalho de um professor, de um pesquisador, sobre que todos os óleos aquecidos que você ingere no dia a dia, que eles vão entrar e não vão sair mais. Então a gente vê que após 50 anos vem a formação do anel de sódio. Mas nós vamos verificar uma parte importante, que são fotos minhas, observadas na microscopia de campo claro, onde eu pude fazer essa correlação e verificar se essa pessoa está ingerindo realmente, porque ela fala assim, não, eu não vou ingerir mais, eu vou parar, e quando ela volta, ela nunca te esclarece e te conta a verdade com relação a esse anel inicial de sódio ou até de colesterol. Existe um comprometimento do sistema cardiovascular, existe um risco cardiovascular correlacionado, e nós então vamos observar que essas gorduras nocivas, elas vão ter assim um sinal na microscopia de campo claro, in vivo. Então observe que eu consegui verificar a gordura saturada do salaminho, a gordura saturada da carne vermelha. Interessante que a gordura saturada dos frangos são amareladas, né, também, e tem uma gordura saturada de linguiça, né, linguiça que a gente observa que é um embutido, e a gordura mais tóxica que nós vimos, né, e que a gente já escutou falar que a banha de porco é saudável, né, então para nós não é saudável. A gente verifica que a gordura de porco é a que mais oxida, a que mais escurece, que é a gordura da carne de porco. Portanto, é a gordura que forma mais placa de ateromas e endurecimento de artéria. Tá? Essa gordura vai ficar calcificada,
né, no endotélio, e vai diminuir o calibre desses vasos, desses capilares e dessas artérias também. Eu quero mostrar para vocês uma experiência que nós tivemos já há algum tempo. Essa senhora apareceu com uma verruga viral, né? Eu vou falar por que ela é viral, né? Interessante que antes dela mostrar, eu perguntei para ela, né, se essa mancha que ela tinha na área da mama, que está nessa seta aí mais escura, é uma mancha psórica, se ela tinha algum sinal. Ela falou, tenho sim, está nascendo uma verruga, e para fazer o reconhecimento da verruga viral, é só vocês observarem que a verruga ela cresce com um espaço igual a um vulcão por dentro, né, meio oco. Essa é uma verruga relacionada à parte viral. Normalmente, verrugas virais é quando os vírus estão mortos e ele tem uma excreção para fora do organismo. A literatura é parca, é pequena, mas se vocês procurarem, vocês vão achar muitas imagens correlacionadas às verrugas virais. Mostra que aquele vírus já foi morto, né, já foi resolvido, e que ele tem uma excreção, escolhe uma excreção na área mais fraca que ela tem, que seria justamente dentro dessa área de mancha psórica. A verruga viral da área dessa mama, né, eu tirei aqui, sumiu, né, tirei a área do mamilo dela, né, após tratamento foi utilizado um extrato cítrico, né, de sementes, tanto oral como uso tópico, né, e eu tenho então a diferença que existe antes do tratamento e depois do tratamento, e eu mostro a íris dessa pessoa novamente, né, mostrando de que ela realmente não consegue tirar essa mancha psórica, né? Você pode tirar a verruga da área, mas a mancha psórica ela vai continuar porque ela é inerente, ela é hereditária, ela é genética, né? Portanto, pode até clarear, né? Mas nós não temos essa informação ainda. A iridologia ela poderia caminhar cada dia mais com nossos trabalhos, verificando o antes e o depois. Continuando, então, nossa explanação sobre a iridologia biomolecular, vamos verificar essa variação do pH no aparelho digestivo. Vamos lembrar que as enzimas digestivas são fundamentais para que haja uma boa digestão, para que haja uma boa assimilação e que possa digerir todos os nutrientes que tem nos alimentos. Se nós temos deficiência de ácido clorídrico, que a maioria tem essa deficiência de ácido clorídrico, o professor Maffei descobriu uma coisa muito importante, já falecido já há mais de 40 anos, foi um dos maiores pesquisadores, professor, e que dissecava os cadáveres e mediu o pH estomacal, né? Para poder corrigir, ele receitava então o ácido clorídrico, né? Nós sabemos que o ácido clorídrico que ele receitava era um ácido clorídrico a 10%, de 1 a 3 gotas, e hoje nós utilizamos uma coisa mais suave, que seria um HCl, um ácido clorídrico de 3,7%, de 1 a 10 gotas em 30 ml de água no meio da refeição. Por quê? Porque o ácido clorídrico ele se torna o suco gástrico principal para que a gente possa ter uma boa digestão. O ácido clorídrico ele vai digerir melhor as proteínas, ele vai assimilar melhor o cálcio e ele vai estimular o fator intrínseco, enzima principal da absorção do B12 e dos alimentos. Então a gente para de fazer a suplementação de B12 e passa a corrigir as enzimas digestivas para que nós possamos então digerir bem e nutrir melhor nossas células. Lembrando de uma coisa, que a gente verifica muita desbiose e a gente quer ir lá direto na área intestinal fazer a correção com lactobacilos e acaba gerando mais gases, acaba gerando maior fermentação, porque nós sabemos de que se o alimento não é bem digerido no estômago, não tem o ácido clorídrico, ele serve para poder esterilizar
o quimo, o bolo alimentar. E quando o quimo ele desce para a área intestinal, a gente verifica de que com ácido clorídrico não existe aquela fermentação onde vai chegar na área intestinal com muitos gases, né, com pouca eliminação, com pouco esvaziamento intestinal e vai haver maior absorção, infiltração sistemática, tóxica. Né? Então, que bom que o ácido clorídrico pode fazer isto, e foi aí, a partir daí, que nós vimos que nós não temos necessidade mais de utilizar os lactobacilos. Nós podemos ter uma flora intestinal criada pelo nosso intestino. Quando nós temos a reposição do ácido clorídrico, nós conseguimos, então, não só nutrir melhor, né, os nervos, os músculos, com uma digestão boa ao nível de digestão de ácido clorídrico com proteínas, né? E nós vamos ter todos esses nutrientes. Nós também podemos observar de que a área intestinal começa a melhorar e nós temos então a absorção da B12 para o sistema nervoso, para a capa dos nervos e principalmente para a química cerebral e várias outras funções fundamentais. Então, recomendo que vocês pesquisem mais sobre o professor Maffei e que possam verificar o trabalho com ácido clorídrico. Caso alguém queira algum trabalho sobre ácido clorídrico, é só solicitar no nosso grupo e que nós vamos enviar. A relação da iridologia biomolecular com a vitamina D3, que é o colicalciferol, gostaria que vocês observassem esses slides da íris aí, onde nós podemos observar alguns riscos esbranquiçados de periferia, e queria que vocês correlacionassem também com esses pequenos riscos na análise da microscopia de campo claro, in vitro, e que nos exames laboratoriais foi correlacionada com uma deficiência de vitamina D3 na 25-OHD3, que seria a síntese no fígado, lembrando de que a vitamina D3, o colecalciferol, que é sintetizado no fígado, ele estimula 22 genes do sistema imunológico. Por isso a utilização da vitamina D3 para o COVID, para prevenção, né, para prevenção e tratamento, né, do coronavírus. Mas nós temos que observar que a íris já também mostra para nós essa deficiência e que o sangue também mostra, né, na análise in vitro, no sangue, na gota coagulada. Né? Essa análise a gente pode observar com uma importância muito grande, porque várias pessoas começam a utilizar a vitamina D3 com uso assim, de altas doses, e nós temos que medir ela lá no sangue e verificar a 25-HD3, que é a síntese do fígado. Não vou falar da síntese da 1,25-OHD3 do rim, acho muito importante essa parte, que o ideal seria entre 30 e 60, né, que a deficiência seria entre 20 e 29, portanto, quando você passa de 60, você pode fazer realmente uma imunossupressão e criar um sistema imunológico mais lento, né? Então, vou recomendar para vocês, né, cuidado no uso da vitamina D3, coloco até no final do slide lá, atenção ao receitar a vitamina D3, que vocês possam medir ela com esse exame, que seria o exame sérico da 25-OHD3, ok? Iridologia biomolecular foi pesquisada dentro de um laboratório. Esse laboratório tem a microscopia de campo claro, que verifica o extracelular, as formas da célula sanguínea, a atividade, né, do sistema imune com relação aos leucócitos. Nós podemos verificar todas as formas de cada glóbulo vermelho e correlacionar a parte orgânica e sintomatológica desse nosso paciente. Quando vocês verificam, então, a parte do terreno biológico, a melhor indicação é a microscopia de campo escuro, que vai verificar o intracelular, o estrago que está ocorrendo, né, do endobionto, né, que na sua pleomorfia
ele vai então se modificando e tendo uma alteração patogênica, ele sai da patogênica para patogênica, portanto, você quer regular um paciente, você verifica ele antes e verifica ele depois. Claro que a iridologia é inicial, né, para a gente observar como ele está funcionando, qual a localização que está o nível de intoxicação maior, e lógico, nós vamos verificar a parte da sua debilidade inerente, que é fundamental. O trato gastrointestinal na iridologia é a área mais escura, nós sabemos, né? E aqui a gente vai verificar no campo escuro que a intoxicação maior vem da área intestinal. Portanto, o terreno biológico ele vai se tornar muito ácido devido à deposição de toxinas, que ajuda ao crescimento pleomórfico dos endobiontos patogênicos, e aí a gente vai verificar dentro do conjunto entre microscopia de campo claro, microscopia de campo escuro, a iridologia, né? Nós temos aí a biorressonância magnética com o Metatron, que faz um escaneamento geral do nível da energia celular, e nós podemos observar também no bioanálise, né, os metais pesados que são fundamentais. Além disso, nós temos outros, né, exames que a gente faz no consultório, e nós pedimos então e solicitamos, né, vários exames laboratoriais séricos, né, para poder correlacionar e verificar desde o fibrinogênio, desde o hemograma, que achamos fundamental, até a creatinina, a ureia, o sódio, o potássio, e verificar a homocisteína, que é fundamental, né, para que a gente possa ter a L-glutationa em ordem. Então veja que lindo que é a iridologia correlacionada à biomolecular, né, correlacionada à ortomolecular, e verificando todos os exames laboratoriais para que haja essa correção de todos os nutrientes e melhore a qualidade de vida do paciente. Nós vamos estar ensinando o nosso paciente a parar de viver, né, dos alimentos do supermercado e começar a viver do sol e da terra. Muita saúde a todos vocês. Obrigado.